graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A igreja vai subir. Aleluia! Esse é o nosso 7º vídeo da série A Igreja Vai Subir. E nesses próximos vídeos eu quero compartilhar com você as condições que são necessárias, para nós sermos arrebatados, tá ok? Nós cremos, que o arrebatamento ele vai ser parcial, como eu disse nos vídeos anteriores. Uma parte da igreja será arrebatada antes da tribulação e a outra parte da igreja será arrebatada no final dos 7 anos da tribulação. Sendo assim, surge uma pergunta legítima, Quem são os crentes que serão arrebatados antes da tribulação e quem são os crentes que ficarão para a grande tribulação? Então é necessário que para que os crentes sejam arrebatados antes da grande tribulação, é preciso que algumas condições elas sejam praticadas, tá ok? E é sobre essas condições para sermos arrebatados que eu quero compartilhar com você nesse e nos próximos vídeos. Então eu quero falar sobre a primeira condição para nós sermos arrebatados. Mateus, capítulo de número 24, o verso de número 37 em diante, diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, um será arrebatado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, arrebatada e deixada a outra. Verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então aqui nós temos a primeira condição para sermos arrebatados. É necessário que a pessoa esteja vigiando. Vigiai, pois não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Junto com essa palavrinha vigiai, eu quero colocar uma outra que é muito importante, que é orar. Então nós podemos dizer que a primeira condição para nós sermos arrebatados é estarmos vigiando e orando, tá ok? Por que é importante vigiar? Porque nós sabemos, infelizmente, que muitos crentes nascidos de novo, eles não vigiam, não vivem uma vida vigilante, uma vida de oração. Não é novidade para ninguém que, embora a pessoa seja salva, filha amada do Pai, convertida, justiça de Deus em Cristo Jesus, porque essas realidades elas não mudam, elas são inalteradas, mas ainda assim nós percebemos que existem muitos cristãos que vivem uma vida relaxada, uma vida descuidada, uma vida descompromissada. Eles não vigiam, não vigiam o seu testemunho, não vigiam com as suas palavras, não vigiam na sua conduta, e é muito ruim quando o crente ele vive sem vigiar, porque a orientação bíblica para nós é essa: nós devemos orar e nós devemos vigiar. E a Bíblia deixa muito claro que é importante estarmos vigiando, porque a gente não sabe o dia que vem o nosso Senhor. Então é necessário que essa qualidade, essa qualificação, essa condição, ela seja constante. Dia após dia, nós temos que estar vigiando. Vigiando porque o pecado bate a porta, vigiando porque muitas vezes a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, quer controlar, dominar o nosso coração. Vigiar por causa do medo, que traz ansiedade, que traz preocupação, que traz inquietação. Então é necessário que a gente esteja sempre vigiando, tá ok? Então essa é a primeira condição para sermos arrebatados, vigiar. Que você seja um crente vigilante, que esteja orando e vigiando. A segunda condição para nós sermos arrebatados, ela aparece aqui no verso 43 e 44. Olha o que diz. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, olha só, vigiaria, que é a primeira condição que nós vimos, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a primeira condição é vigiar e orar. A segunda condição é ficar apercebido. O que é ficar apercebido? É você estar atento,
né, em todo tempo e em todo momento. E a Bíblia, irmãos, ela nos dá aqui uma dica muito importante. Ela diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora que você não tiver percebido, a hora que você não estiver cuidando, o Filho do Homem virá. Então presta atenção. Qual que é a hora que nós deixamos de cuidar da nossa vida espiritual? Ou qual que é a hora que nós deixamos de ficar apercebidos? É no nosso dia a dia. Quando é o domingo que nós nos reunimos para estarmos juntos no culto, né, nós nos preparamos para aquilo. Nós vamos lá conscientes que nós vamos invocar a presença de Deus, então nós estamos apercebidos, estamos atentos. Só que muitas vezes no decorrer da semana, né, no nosso dia a dia, trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né, preocupado com as contas, a gente acaba, né, deixando de ficar apercebido. Mas a palavra diz que vai ser nessa hora, a hora em que não cuidais, a hora que você não tiver percebido, o Filho do Homem virá. Então a minha opinião pessoal, você não precisa, né, de ter essa mesma opinião que a minha, tá bom? Mas pelo que a palavra do Senhor nos ensina, Jesus ele não volta num dia de culto. Jesus ele não vai voltar num dia que a igreja ela vai estar reunida. Eu sei que tem vídeos na internet que mostram a igreja reunida e de repente o arrebatamento acontece. Mas a Bíblia fala que é a hora que não cuidais. Quando a gente está no culto, a gente está concentrado no Senhor. Só que às vezes durante a semana, né, nós descuidamos da nossa vida espiritual. Se nós não vigiarmos, nós nos tornamos pessoas muito naturais no nosso dia a dia. E sem perceber o Senhor, sem perceber a sua presença, sem invocar a sua presença. Então é importante, né, que nós fiquemos apercebidos em todo o tempo e em todo o momento. E por que eu acho que Jesus ele não volta no domingo? Porque você prestou atenção no texto? Duas estarão trabalhando. Uma será tomada e a outra deixada. Então provavelmente Jesus ele volta num dia normal, num dia comum, num dia de trabalho. Dois estarão no moinho, trabalhando também. Um será tomado, outro será levado. Então pela dica bíblica, parece que Jesus ele volta, né, num dia comum, num dia qualquer. Não num domingo, um dia de culto, um dia de conferência, né? Mas parece que vai ser num dia, né, comum, tá bom? Isso é uma opinião pessoal e eu baseio essa minha opinião pessoal na Bíblia, até porque com respeito àquele dia e hora, ninguém sabe, então ninguém pode afirmar realmente qual vai ser a volta do Senhor. Eu quero encerrar esse primeiro vídeo contando uma história que aconteceu comigo, né, que o Espírito me ensinou, né, o que é ficar percebido. Eu já era pastor e nós pastoreávamos ali na igreja Água Viva em Ribeirão Pires, né? A igreja que até hoje ela é pastoreada pelo nosso querido e amado pastor e supervisor, né, o pastor Manuel Meira. E nós tínhamos então, né, uma sala grande que tinha uma porta que dava acesso para essa sala e dentro dessa sala grande nós tínhamos 3 salas pastorais que elas estavam divididas, né, por divisória. Então tinha a porta que você abria para entrar nessa sala e depois você tinha, né, que ir até a sua sala para entrar. Eram 3 salas porque nós éramos 3 pastores. Estava muito quente nesse dia, a porta estava aberta, então eu, né, senti vontade de ir no banheiro, abri a porta da minha sala pastoral, né, as salas que eram com divisória, e saí para ir no banheiro que ficava na parte de trás da igreja. Na hora que eu estava indo, eu tive um pensamento. Nossa, eu deixei a minha sala aberta. Então ficou aberta a porta da minha sala e da sala que dava acesso para ela. Falei, poxa, deixei a minha porta aberta. Mas aí eu pensei, falei, rapidinho, eu só vou ali no banheiro e voltar, não tem problema nenhum. Foi o que eu fiz, fui no banheiro e voltei. Na hora que eu volto, tem um rapaz dentro da minha sala. Nós tínhamos uma caixa lá de plástico, né, que é onde a gente guardava as coisas, né, do encontro, que é um evento que a gente faz. E na hora que eu chego na minha sala, tinha um bêbado dentro da minha sala, urinando dentro da caixa do encontro. Na hora que eu cheguei, eu tomei um susto. Falei, rapaz, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo xixi aí? E ele bêbado, muito bêbado, falou, mas não é aqui que é o banheiro, aqui que é o banheiro. Falei, que banheiro o quê, rapaz? Sai fora! Entendeu? E aí tirei ele de lá, mas aí você viu, né? Tudo mijado, tudo urinado, bagunçou tudo, a minha sala. Aí chamei, né, a irmã que cuidava dessa parte da limpeza da igreja, né, que é a irmã Gina, né, um beijo, irmã Gina, aleluia. Sei que você está assistindo e acompanhando os vídeos também, glória a Deus. Ela foi lá então, limpou tudo. Nesse mesmo dia à noite eu estava em casa e eu estava fazendo meu devocional,
fazendo a minha leitura bíblica, e eu estava lendo exatamente esse texto. Ficai, pois, vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E na hora que eu estava lendo, meditando, o Espírito falou comigo. Ele falou, qual foi a hora que você não cuidou da sua sala? E eu falei, caramba, a hora que eu fui no banheiro. E eu tive a intuição, me veio um pensamento na mente. A porta ficou aberta, mas eu falei, não, é rapidinho, é só para ir e voltar. Foi o tempo suficiente para o bêbado entrar lá, né, e urinar dentro da caixa. E o Espírito falou comigo, falou, qual a hora que você não cuidou da sua sala? Na hora que você não cuidou da sua sala, foi a hora que o bêbado entrou e sujou e urinou lá dentro. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você acha que às vezes só são pensamentos. Poxa, eu pensei em me santificar, eu pensei em melhorar minha vida de oração, eu pensei em jejuar mais, eu pensei em ter um compromisso de ler a Bíblia. E você acha que é só um pensamento, não é uma intuição do Espírito. Eu pensei de fechar minha sala, mas não fiz. Não cuidei. Foi a hora, né, que o bêbado entrou e urinou lá dentro. Então, se você está pensando algo, são intuições. E essas intuições é o Espírito que coloca na nossa mente, no nosso coração, para que nós estejamos preparados para a volta dele. Por isso, irmãos, é importante nós vigiarmos e orarmos, e é muito importante nós ficarmos apercebidos nas coisas do nosso dia a dia, né? Tendo sempre o Senhor na mente, porque a hora em que a gente não cuidar, a hora que a gente vacilar, a hora que a gente não quiser perdoar, a hora que a gente ficar irado, a hora, né, que a gente quebrar a unidade, enfim, a hora que a gente, né, agir de maneira natural e carnal, pode ser nessa hora que o Senhor vai voltar. Então, que esse dia não nos apanhe de surpresa, mas que nós estejamos, né, preparados para encontrar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando, né, das próximas condições para sermos arrebatados. Ore, vigie e fique apercebido, porque a igreja, ela vai subir.